Um dos aspectos que diferenciam os humanos de outros animais é a capacidade de lidar com situações de maneira criativa, criando meios e ferramentas para solucionar problemas ou para simplesmente compreender melhor o universo. É essa constante insatisfação com o que existe e a busca pela inovação que levou a muitos homens e mulheres a desenvolverem ferramentas, materiais e tecnologias tão bem-sucedidas que mudaram completamente nossa forma de viver e ver o mundo. Vale ressaltar que há grandes descobertas ao longo da história, que vão desde a descoberta do fogo, passando pela criação da roda e invenção da escrita, até a descoberta do DNA e criação da internet. A lista é muito grande. Afinal, o Homo sapiens já habita a Terra há aproximadamente 200 mil anos, segundo os estudos mais recentes. E seria impossível listar todas as descobertas de cada área aqui neste vídeo. Mas nós reunimos algumas das invenções mais importantes já feitas durante a história e que influenciam a maneira como agimos ou pensamos até hoje. Papiro e pergaminho. Pergaminho é o nome dado a uma pele de animal, geralmente de cobra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para a escrita. Seu desenvolvimento aconteceu no século II por obra de Eumenes II. Já o papiro foi inventado pelos egípcios há mais de 5.000 anos e é feito com as fibras do talo de uma planta aquática encontrada às margens do rio Nilo, no Egito. Ele deu suporte para a escrita hieroglífica. O barco. Vários povos da antiguidade entraram para a história pelos feitos que realizaram no mar. Os fenícios eram grandes marinheiros e comerciantes. Há cerca de 3.000 anos, eles percorriam a costa do Mediterrâneo com os seus navios mercantes. Já os vikings fizeram pilhagens frequentes por todo o norte da Europa a bordo dos seus barcos de guerra. O transporte marítimo de mercadorias e de passageiros sofreu uma grande evolução graças aos descobrimentos portugueses do século XV. O arranque da navegação dessa época constitui uma das principais causas do desenvolvimento da ciência. Vidro. Descoberto durante a Era de Bronze, por volta do ano 2000 a.C., o vidro é um dos elementos mais úteis para o nosso cotidiano. Presente em objetos que vão de edifícios a smartphones e de utensílios de cozinha a computadores. Essa invenção possui uma importância muito maior do que normalmente atribuímos a ela. Lâmpada. Em 1835, James Bowman Lindsay demonstrou ao mundo a primeira lâmpada elétrica durante uma demonstração em Dundee. No entanto, aparentemente, inconsciente da importância de sua invenção, ele não se preocupou em registrar sua patente, abandonando o projeto para ir trabalhar em tecnologias de telegrafia sem fio. Felizmente, inventores como Thomas Edison trataram de manter o invento vivo, sem o qual é difícil imaginar a vida atualmente. Medidas de tempo. Olhar para o céu, o homem retirou as primeiras medidas de tempo, dividindo o dia em duas partes, dia e noite, associados ao Sol e à Lua. Foi no ano 2000 a.C. que começamos a observar que a sombra das árvores projetadas pelo Sol se movia pelo caminho percorrido e que assim era possível estabelecer um sistema que medisse o tempo. E se o Sol ensinou a medir as horas, a Lua mostrou como computar as semanas e os meses. O homem contava quantos dias durava cada fase da Lua e cada intervalo de 7 dias era chamado pelos romanos de septimana, traduzindo ao português para semana. Quando todos os períodos lunares chegavam ao fim, isso representava um mês. Motor a vapor. Denis Papin e Thomas Savery, no final do século XVII, desenvolveram os primeiros motores a vapor de uso prático. Entretanto, a verdadeira revolução na área foi criada por Thomas Newcomen em 1712. O motor de Newcomen, o próximo grande avanço, ocorreu em 1769 pelas mãos de James Watt, que criou uma máquina com condensador que minimizava as perdas de calor e que possuía outras finalidades como propulsão de moinhos e tornos. Prensa. Antes de Johann Gutenberg inventar a imprensa na metade do século XV, o acesso da população em geral ao conhecimento era mínimo. Graças ao dispositivo criado por ele,
No entanto, pela primeira vez, foi possível produzir livros em larga escala, o que possibilitou não só as mudanças na ordem social e econômica, como inspirou milhares de pessoas a trabalhar em suas próprias descobertas. Avião. A criação do avião, sem dúvidas, foi um grande marco para a história, pois ele diminuiu de forma significativa o tempo de viagem entre duas cidades. O inventor brasileiro Alberto Santos Dumont desenvolveu o primeiro avião do mundo capaz de realizar um voo completo, incluindo decolagem, permanência no ar e pouso, sem a necessidade de uma rampa para lançamento. Pólvora. Inventada por alquimistas chineses, a pólvora é uma das criações mais mortais já feitas pela humanidade. Inicialmente usada junto a uma espécie de atirador de lança primitivo, voltado a atacar inimigos distantes, durante a Idade Média, o material passou a ser usado de maneira mais refinada, resultando nas primeiras armas de fogo modernas. Eletricidade. É graças à eletricidade que nós conseguimos acender uma lâmpada, ligar a TV ou colocar o celular para carregar. Porém, nem sempre a eletricidade existiu. No tempo das nossas bisavós, por exemplo, as pessoas não podiam comprar muita comida, pois ela se estragava muito rápido, já que não tinha nenhuma geladeira para armazenar. Antes da descoberta da eletricidade, as pessoas utilizavam ferro à brasa para passar a roupa, sal para conservar as carnes, enterravam água para ela ficar gelada quando fossem beber. Todo esse cenário começou a mudar quando um físico inglês chamado William Gilbert começou a estudar a eletricidade, ainda no século XVII. A partir desses estudos, mais e mais estudos foram feitos que levaram os cientistas a descobrir como produzir eletricidade. Fotografia. Após séculos nos quais a única forma de retratar uma pessoa era através de pinturas, em 1826, Josephine Sefari Niepce criou a primeira imagem fotográfica permanente. Após substituir o betume utilizado em sua invenção por prata, o pesquisador criou o método responsável por permitir que todos guardassem para si retratos fidedignos de seus parentes e amigos e que, eventualmente, evoluiu para permitir a criação do cinema e toda a indústria cinematográfica. Criada em 1779, a pilha voltaica apresentada pelo cientista italiano Alessandro Volta deu início ao que tempos depois iria se transformar nas baterias de íon lítio que utilizamos em nossos aparelhos eletrônicos. Não fosse essa invenção, dificilmente teríamos chegado a uma era na qual é difícil pensar em um aparelho que não pode ficar longe de uma tomada para conseguir funcionar corretamente. Telefone. Embora a invenção do primeiro telefone seja atribuída a Antônio Melk em 1849, coube a Alexander Graham Bell em 1876 apresentar as bases do que viria a se transformar nos aparelhos presentes nas casas de grande parte da população mundial. Não só ele definiu os padrões da área, como foi o primeiro a produzir o dispositivo em grande escala. Em 1886, 150 mil residências nos estados já possuíam a invenção. Televisão. Embora o efeito desse aparelho seja questionado até hoje, desde 1926 a televisão tem sido usada como meio de levar entretenimento, notícias e educação a grande parte da população mundial. A popularidade do dispositivo é tanta que em alguns países, como o Brasil, seu alcance é maior do que o de meios de comunicação tradicionais como jornais e revistas. Internet. Embora não seja possível atribuir uma data exata e tampouco um criador para a invenção da internet, é certo que a rede mundial dos computadores começou a dar os primeiros passos durante a década de 60. Originalmente usada pelo exército norte-americano para transmitir dados entre redes pequenas, em pouco tempo a tecnologia progrediu e cresceu em escala assustadora. A partir dos anos 80, com a entrada de companhias e instituições na rede, seu potencial comercial começou a ser explorado. E atualmente é difícil pensar em uma vida sem essa tecnologia revolucionária. E aí, gostou do conteúdo? Bem, é muito fácil agora para continuar assistindo conteúdos como esse. Basta se inscrever, clicar no sininho na opção todas e deixar seu like para valorizar o nosso trabalho. Eu me chamo Osnilmar, muito prazer, nosso encontro é por aqui. Grande abraço, hein? Até vista!